Olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma sexta-feira de bate-papo, mais uma sexta-feira falando da doutrina, mais uma sexta-feira falando de Jesus. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Que bom. Nós já estamos aqui, a Eliana. Eliana, muito boa noite. A Marisa, Márcia, Amanda, Sônia. Muito boa noite a todos. E para quem não me conhece, meu nome é Melissa e esse aqui é o nosso canal, o MPP Autoconhecimento e Reforma Íntima, que tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita, falar sobre o espiritismo, o autoconhecimento, também falamos sobre inteligência emocional, gestão das emoções, tudo para melhorarmos, tudo para fazermos a nossa transformação moral e estarmos bem e fazermos o bem também. Então, já convidamos você para aproveitar, já se inscreve aqui no canal para curtir e depois curtir também os nossos vídeos, as nossas playlists, que estamos sempre trazendo convidados e fazendo palestras. Então, se inscreva aqui, deixa seu joinha e agradecemos também a todos essa noite. Laura, muito boa noite. Oi, o Marcos também está aqui. Olá, Marcos. E hoje é dia de bate-papo, é dia de MPP Convida. Hoje nós chamamos os nossos queridos amigos, o Diego Garla, lá de Duartina, o Newton Stuck e a Carol Fontes estão em Neves Paulistas. Neves Paulista, sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Obrigada. Muito A obrigado. Carol é a primeira vez, né, Carol? Que bom, Carol, ter você aqui com a gente. Muito bom. Agradecemos. Para quem não conhece, os três são trabalhadores da doutrina. Conhecemos eles aqui em Jaú. Trabalham com as cartas consoladoras e também trabalham nos centros. Cada um no seu centro aí, com palestras, com livros e, é claro, sempre fazendo a caridade também. E os trabalhos da casa, que sempre tem os trabalhos da casa também. Agradecemos, então. Olá, o Marcos está aqui, viu, Diego? O Marcos trabalha lá com o Diego também, né? A Lu Leite. Marcos Pena. Isso. Pessoal então, familiar nosso aqui, todos os trabalhadores aqui, grandes obreiros da caridade. É verdade, Diego, vai sim, né? Ele trabalha lá com o Diego. A Lu Leite, também Leni, muito boa noite. E hoje o nosso tema da noite será sobre mundo espiritual. Um tema que chama a atenção de todos, temos curiosidades, vamos conversar aqui, é claro que é uma horinha, então a gente vai conversar rapidinho, explanar o tema do mundo espiritual, mas já convidamos a todos para a leitura da doutrina também, leitura de tantas obras que tem, quanto maior o conhecimento, mais a gente aprende e é melhor, certo? Então, vamos começar. Como é a vida no mundo espiritual? Né? O Newton, então... Newton, por favor, pode começar o nosso bate-papo, conversar, fique à vontade. Newton, como é a chegada, né, no plano espiritual? Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, com o Diego, com a Carol. Na vida mediúnica, nós precisamos de parceiros, de pessoas confiáveis, onde a gente pode entregar os nossos pensamentos, né, as nossas ideias, dividir, se fortalecer um outro. E o Diego e a Carol me proporcionam isso. Eu e a maioria compartilhamos da ideia de que a morte esteja encabeçando os medos do ser humano, né? Quando se trata da desencarnação, que nós chamamos da morte, as pessoas têm muito medo. Tanto é que dizem, bate na madeira, eles querem afastar a morte, ela é a grande vilã da vida, né? Vamos pensar assim. Ela destrói, ela afasta, ela tira nós daquilo, da nossa programação aqui da Terra, né? Então, quando se trata da desencarnação, é natural que as pessoas tenham medo e é natural que a maioria não se sinta preparado para deixar o corpo físico, né? Qualquer pessoa vai ter uma
uma desculpa, algo para dizer, né, que possa postergar essa situação. Mas nós todos sabemos que vamos deixar o corpo físico. E aí que a doutrina nos ensina que vai ser mais ou menos feliz de acordo com o tipo de experiência que nós colhemos na Terra. As experiências positivas nos darão um caminho um pouco mais tranquilo, uma continuidade, na verdade, né? Experiências negativas nos darão um tempo aí à frente de maiores reflexões, e muitas vezes as reflexões, para que nos ajude a crescer, vão encontrar uma bênção chamada remorso, para nos despertar de verdade, né? É um auxílio da consciência para que a gente desperte. Mas a passagem nós vamos fazer. Nós nos preocupamos tanto com a passagem, na verdade ela não é um problema. O problema é a maneira como vivemos. Você viveu uma vida organizada dentro do Evangelho, dentro do bem, dentro da moralização, não tem que se preocupar com a desencarnação. Não precisa disso. Nós vamos concluir um ciclo, né? Nós acreditamos que viemos para a Terra para um período demarcado, numa programação, e quando encerrar essa programação, que pode ser qualquer momento, nós retornaremos para o mundo espiritual. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar um capítulo intitulado A Desencarnação de Dimas. É só para fazer uma ressalva que esse Dimas do livro não tem nada a ver com o Dimas, que é nosso orientador espiritual. O nosso, na verdade, ele chama Edimas. Nós que abreviamos aí para Dimas, que eu acho que é mais agradável para nós, mais carinhoso, mais próximo, para tomar umas lambadas dele. Para doer menos. E a gente sempre acha que o espírito superior ele vai sempre vir com doses exageradas de carinho, mas o carinho que eles têm é diferente daquilo que a gente espera, né? É um carinho que nos promove para o bem a longo prazo, a partir de agora. E nós esperamos que eles sejam misericordiosos, nos perdoando as falhas, a preguiça, a ociosidade aí. O Dimas, do livro Obreiros da Vida Eterna, foi um médium na Terra, trabalhou na mediunidade, foi um homem do bem, uma pessoa que formou a família, uma pessoa caridosa, e muitas vezes ficar a noite toda à beira do leito de alguém que estava doente. Ou seja, foi um homem que viveu os postulados do Evangelho. Gastou muito tempo seu, noites de sono exageradas, e na hora do seu desencarne, ele está, fisicamente o corpo está muito mal, a esposa está no quarto, e a espiritualidade chega, o André Luiz e outros, se não me engano é o Hilário, eles chegam para visitar o amigo Dimas, que está prestes a desencarnar. E ele encontra sobre ele uma teia feita de energias, como se fosse uma rede de pescador, feita de energias, que esse fio vinha da mente da sua esposa, que estava pedindo insistentemente para que a vida espiritual não levasse seu esposo. Eles, entendendo a situação, deram um passe nele, no Dimas, que era ali um moribundo fisicamente. Dimas melhorou, voltou a falar, fez uma linda prece com a esposa, conversou, disse que estava bem, disse: querida, vá para casa descansar, eu estou bem. E assim ela obedece ao companheiro ali e sai do quarto para descansar, vendo que ele estava bem. E a espiritualidade aproveita esse instante para desfazer aquela teia de energia e para desligar Dimas do corpo físico. E eles fazem isso emitindo energias. A mãe desencarnada do Dimas vem buscá-lo, toma ele nos braços, e Dimas se via em pé ao lado do leito, e uma cópia, e o seu corpo, né, como uma cópia, deitado no leito, já inerte.
uma energia leitosa solta-se do seu umbigo, né, do seu umbilical ali, como se fosse causando o enrijecimento do corpo físico. Então, todos que estavam ali trabalharam a espiritualidade para ajudar na passagem do Dimas. O que eu quero ressaltar nisso? Essa história está no livro. Também no YouTube tem uns amigos não é de Frutal, não é de Uberaba, da outra, Uberlândia, do centro lá, eles fizeram um vídeo sobre a desencarnação de Dimas. No YouTube tem. Então, eles fizeram tipo um filme mostrando isso. É um centro espírita lá, muito legal. Então, mostra todo o efeito em forma de efeitos especiais a passagem aí. Mas eu quero ressaltar que, em momento algum, esse irmão moribundo, que estava desencarnando, estava doente, ficou sozinho, nem ele, nem a família dele. E assim que ele sai do corpo, ele é entregue para sua mãe, que já estava no mundo espiritual, que cuida dele por 2 dias, auxilia ele na recuperação, vai com ele no velório do próprio corpo, auxilia toda a família. Então, a questão do desencarne, ela não é um problema. Porque quem está desencarnando não está olhando para si mesmo e vendo seu desencarne com medo. Ele está envolvido por tais energias que ele não percebe tudo isso. É comum a gente ver pessoas doentes, na hora da partida, ou dias antes, começarem a relatar a presença do avô já desencarnado, de um pai, de um irmão. Por quê? Ele já está vendo essa presença espiritual. Ele já está sentindo e enxergando, muitas vezes, os amigos que vêm abraçá-lo, ajudá-lo. Então, a chegada no mundo espiritual, até aquele período que o Allan Kardec diz que é um certo embaraço, um certo torpor, né? Até a retomada realmente da consciência para aqueles que não entendem nada, para aqueles que não sabem nada. Agora, a pessoa espírita que tem uma vida reta, um entendimento, se eu souber que eu estou com câncer, primeiro que eu vou saber a minha situação. Eu vou conversar isso com o médico. Eu vou sentir os meus sinais. O Dimas, ele sente ficar os membros inferiores, as mãos, os pés ficar gelado, ele vai sentindo. Nós que sabemos disso, já sabemos disso, já vamos saber. A hora que estiver chegando a minha hora, eu vou estar preparado, ansioso para rever tantos amigos que eu fiz, eu estando na Terra, e eles já estão no mundo espiritual, mas eu fiz. São amigos muito queridos. Então, aqueles que se vão, que deixam o corpo físico, eles não chegam sozinhos lá. Nem mesmo aqueles que partem pelas próprias mãos. Nós estamos chegando em setembro, nós vamos falar bastante do acidente da razão, que é o suicídio, né? No senso comum. Nós preferimos chamar de acidente da razão, quando a razão falha, né? E comete esse ato, partindo da vida física pelas próprias mãos. Mas quando chega do outro lado, nós vamos ser amparados. Tem uma passagem no livro de André Luiz que ele vai socorrer, ele vê uma aglomeração de pessoas na rua e ele corre para ajudar. Ele percebe que é um desencarne. E quando ele chega perto, o mentor diz, não, deixa quieto. É um caso de suicídio, nós não podemos fazer nada. Aí fica essa impressão no ar que os espíritos não vão ajudar porque é suicídio. A questão do suicídio é porque ela é baseada no orgulho. O acidente da razão, ele é baseado na obsessão. Tem uma diferença. Eu ressalto isso. Não adianta falar, eu vou me matar e vou me socorrer. Não é isso. Até porque ninguém morre. O acidentado da razão é aquele que parte pelas próprias mãos, motivado pela obsessão, motivado pelo bullying, motivado por qualquer coisa. Não é exatamente a vontade dele. E o suicida é aquele que faz por orgulho. Por exemplo, eu estou com câncer, eu vou ficar com a face desfigurada, então eu não aceito isso, eu tiro a minha vida.
eu perdi os meus bens, eu não me admito ficar pobre, vou tirar minha vida. Porque não aceita, é diferente ter uma obsessão. Então, naquele caso, é a mesma coisa do livro do Camilo Castelo Branco. Aqueles lá são suicidas porque partiram através do orgulho. E o problema do orgulho, do orgulhoso, é que ele não aceita ajuda. Então, o mentor já sabia que ele não ia aceitar ajuda. Por que o André Luiz, quando ficou no umbral, as pessoas gritavam suicida, suicida? Não foi porque ele tomava uísque. Porque se for assim, meu Deus. Não foi porque ele tomava, porque ele comia muito. Aí eu já lascou tudo para mim, né? Ô gordo. Já tô no umbral. Não era porque ele comia, não. Era porque ele era orgulhoso. Ele não aceitava ajuda. Então, enquanto ele não aceitou, ele não caiu por chão e fez a prece, ele não foi amparado. Até que ele não pediu. Ele quebrou o orgulho. Ele ficou 8 anos no umbral, na minha opinião, para aprender e ensinar para a gente. Mas ali mostra que ele ficou enquanto ele estava orgulhoso. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Quem são vocês? Eu sou um médico, eu tenho meus títulos. Essa coisa não funciona. Mesmo não tendo saído da terra pelas próprias mãos, o orgulho é como se suicidasse, fosse um suicídio das nossas potências da humildade. A gente impede que alguém nos ajude. Então não precisa cometer um ato contra o corpo para ser considerado. Basta chegar, manter um orgulho muito grande, que não aceita ajuda de ninguém, aí fica nessa parte. Esses que não atingiram uma luz interior. Aqueles, os jovens, que nem se comprometeram com a vida, né, não fizeram mal para ninguém, foram rápidos, eles aceitam o mundo espiritual com maior facilidade. Quando a gente leva uma criança para a escola, né, no primeiro dia de aula da escolinha, os primeiros dias da creche, né, muitas crianças, a mãe fica no portão chorando, e a criança desce do carro e sai rindo, porque tem um monte de criança para ela brincar, e ela estava fechada dentro de casa, já nem ela aguentava mais a mãe, aí ela vê aquelas crianças, ela fica feliz. O mundo espiritual é assim. Nós vamos chegar no mundo espiritual, se tivermos uma vida, mais ou menos já está bom. Nós vamos ver quantas pessoas, uma avó, um vô, um tio que a gente ama, um primo, um amigo, estão lá, porque são pessoas que nós cativamos. Meu Deus, não é que é verdade? Os livros do Gabriel estavam certos? Vamos seguir daqui para frente. Lá, mas vai chegar meio perturbado. Depende do que está na cabeça da gente. O que afeta o corpo do horário, o que afeta o corpo físico, não quer dizer que vai afetar o espírito. Um corpo com uma doença muito grave, em coma, que não consegue se manifestar, não significa que o espírito esteja vivendo aquilo. Aliás, quanto mais o corpo está em sofrimento, mais o espírito se desprende. É maior o desprendimento, porque o corpo expulsa o espírito. Ele não tem condições de manter o espírito, ele vai retirando. Eu tenho a analogia do desencarne, né, aqui no interior de São Paulo, nós vamos dizer assim, quando a gente tem uma gripe muito forte, pelo menos minha mãe é assim, ela fala, vou fazer um chá quente, uma dipirona, toma umas dipirona, um chá quente, deita e se cobre. Põe bastante cobertor. A gente transpira, acho que mata o vírus cozido, alguma coisa desse gênero. Ela não deixa sair debaixo de cobertor. Você está transpirando, está lá. Porque se sair, pega a friagem, já pega outra coisa. Então não pode sair. É coisa de sítio. Só que no outro dia a gente acorda renovado. Parece que pegou aquela gripe e jogou fora. Desencarnou. Você está num corpo cheio de dor, dá um sono, você sai do corpo, você acorda e fala, nossa, melhorei. Cuidado, você está no além. Porque é uma melhora. A morte foi criada com esse aspecto de medo, porque a coitada sempre entrou como punição, né? Fez coisa errada, pena de morte. Errou, mata. Traiu, mata. Tudo que era relacionado à morte vinha com um ar de punição. Por isso que as pessoas, quando vai um jovem, uma pessoa muito querida,
ela às vezes se revolta, porque ele não tem nada para ser punido. Por que Deus levou? Porque ele não está sendo punido, ele está sendo promovido. Promovido. Então, a saída do corpo é uma promoção para o mundo espiritual. Chegando lá, vai desenrolar a mesma vida. Agora é com a Carol. Boa noite a todos. A questão da vida espiritual, ela sempre entra em desacordo, né, no meio espírita. As pessoas, elas têm visões um pouco diferentes. Mas se a gente pegar as obras do André Luiz, entendendo que o André Luiz não desencarnou tão jovem assim, então vai ser mais comum para algumas pessoas esse entendimento, porque o jovem no plano espiritual, ele tem menos desprendimento com a matéria. Eu sempre penso que assim, é como você se formar no ensino médio e iniciar a faculdade. Para ele, ele vai continuar aprendendo. Então, não é como se mudasse muita coisa nesse quesito da vida. Mas o André Luiz, em certo momento do livro Nosso Lar, conversando com Lísias, após a sua chegada no plano espiritual, ele começa a falar sobre as dificuldades que ele estava enfrentando, o sofrimento que ele tinha, né? A saudade, a incompreensão que ele estava tendo com a sua chegada. O Lísias, vendo a posição que André Luiz estava se colocando, né, ele falava até umas palavras como se colocasse como uma vítima da desencarnação. Então, o Lísias pega com muita sinceridade, que muitas pessoas podem considerar que ele foi duro, ele foi sincero. Porque a visão do plano espiritual dos mentores é sempre que a sinceridade, ela vai libertar a gente da nossa ignorância. E o Lísias chega a André Luiz e diz que a questão da vida no plano espiritual vai pelo pensamento. Como o nosso pensamento se dá com a mudança. Se o André continuasse em suas lamentações, ele não conseguiria se desprender daquelas ideias. Então, ele aconselha o André a começar a pensar diferente. Que nós temos uma ideia de que todo fim de qualquer coisa, é algo ruim. Um fim de um relacionamento, um fim de um estudo, um fim de um estágio da vida, porque nós temos o medo. Mas André Luiz, em momento algum, nas suas obras, esteve sozinho. Isso mostra o respaldo do plano espiritual para com todos. Porque Jesus, em momento algum, nos disse, vai, caminha, porque você vai estar sozinho. Não, ele dizia, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, a gente tem que entender que a nossa caminhada, seja na Terra ou fora do plano, ou fora dela, no plano espiritual, nós sempre seremos auxiliados. E no plano espiritual não é diferente. Porque nós vemos que desde o momento da desencarnação, quando auxiliados por benfeitores, por familiares, nós somos direcionados para um recomeço. Um recomeço que, embora seja difícil, porque mudar a vida não é fácil, os nossos costumes, os nossos pensamentos, nós reiniciamos a nossa vida. Começamos uma nova caminhada em um lugar diferente. Para quem não tem conhecimento da vida espiritual, isso se torna muito difícil. Porque tudo é novo. E para quem tem, às vezes a gente chega com certa presunção, né? Falando assim, eu vou chegar no plano espiritual, eu vou trabalhar, eu vou começar a estudar. Mas nós entendemos, lendo o livro Nosso Lar, que não é assim. O André, ele ficou um período internado. E após esse período, o ministro Clarencio dá a ele uma documentação. E ele diz, com essa documentação você tem livre acesso a determinados ministérios. Mas você não poderá trabalhar, porque isso foi uma das primeiras coisas que ele pensou em fazer. Ele falou, você vai até eles, começará a observar como é o trabalho, a aprender. E após um ano desse período de adaptação, de reconhecer quem você é agora, nós iremos ver se você já está pronto para o trabalho.
O Dimas, no livro Gabriel Falando na Espiritualidade, ele dá também mais ou menos essa estimativa de tempo. 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos, para que o espírito possa começar a trabalhar, a crescer no plano espiritual nesse quesito. Mas o estudo sempre está incluso. Nós temos a ideia de que o estudo no plano espiritual será sempre aquele da escola, de sentarmos na carteira e estudarmos ali com o professor. É claro que existem as aulas que todos nós assistimos, porque não é porque conhecemos um pouco sobre a vida eterna que nós sairemos ali no plano espiritual achando que estamos ótimos ali e a gente sabe tudo. Não é assim. Porque cada colônia tem as suas características. Cada colônia, cada lugar que nós fomos mandados, né, de acordo com as nossas ligações espirituais, será uma vida diferente. Nós vemos isso mesmo no livro Nosso Lar, porque é uma das questões que o André traz. Todas as colônias vão ser igual ao Nosso Lar, que é uma ideia que muitas pessoas têm, e eles não. Cada colônia tem a sua diferença, porque cada uma vai obedecer e cumprir certo papel com a Terra, assim como nós no plano espiritual. Então, os passos no plano espiritual que nós damos, esse recomeço, sempre amparado por familiares, benfeitores e amigos, porque os laços do afeto se estendem ainda mais com a vida eterna, são o que a gente fala no inglês de baby steps, são passos de bebê. Aos poucos nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo e entendendo. O André Luiz, nos livros, ele não fala de chegar em uma sala e estudar, né? Mas a todo momento que houve o aprendizado, havia ao seu lado o instrutor. E assim foi o aprendizado dele e assim vai ser o nosso. Nós somos alunos da eternidade, vamos viver em um lugar que nós poderemos considerar uma terra melhorada, mas ainda uma terra com pessoas, com os nossos defeitos, com os nossos desejos e vontades. As pessoas, elas tendem a sempre pensar que a vida no plano espiritual é completamente diferente da que nós temos aqui. Que nós vamos enfrentar dificuldades gigantescas. Vai depender da forma como nós enfrentamos essas mudanças, da forma como nós compreendemos que a vida continua, que nós podemos continuar sendo quem somos, porque é assim que é, apenas buscando aprender um pouco mais, porque esse é um propósito da vida eterna, do tempo na erradicidade, melhorarmos, porque a evolução ela não é apenas na Terra, para que quando precisarmos retornar à carne, estejamos melhores e preparados para cumprir o papel que nos é designado. Quando a gente fala assim, que no plano espiritual nós voltamos para casa, porque lá é a nossa origem, a gente tem a ideia de que casa é o lugar que a gente fica relaxado, fica tranquilo. Mas a evolução ela tem que seguir, embora a alegria não seja excluída. Tem as festas, tem as participações, tem a alegria. A morte ela não existe para o corpo e muito menos para as emoções. Então a vida no plano espiritual ela vai ser parecida com a nossa porque nós continuamos os mesmos. A gente não pode pensar que encontraremos no plano espiritual sempre espíritos perfeitos. Aqueles que a gente olha para o lado e fala, nossa, tem asas, de tão bom que é. Não, nós vamos encontrar pessoas como nós, com defeitos, que vão às vezes dificultar a nossa vida, que nós vamos ter que exercer a paciência, exercer o perdão, e principalmente entendermos que isso é caridade, é o amor ao próximo. Claro que a gente não vai chegar lá e enfrentar o trânsito, ou preocupações parecidas que nós temos na Terra. As nossas ideias e preocupações serão com a nossa evolução e com o bem daqueles que estão à nossa volta.
com os nossos familiares e o propósito do Evangelho de Jesus, tanto na eternidade como na matéria. Nós entendemos que a eternidade, ela dá continuidade, sempre continuidade a quem somos. Ninguém muda completamente porque desencarnou. Meses após a desencarnação, se houver oportunidade de um espírito enviar uma carta, as pessoas pensam, nossa, mas escreve diferente, está com umas ideias diferentes. Será que mudou tanto? Não mudou. São apenas as adaptações que são feitas para que se escreva uma carta, porque uma carta é algo formal. E uma carta psicografada também irá ser. É algo formal, uma escrita formal, com ideias novas, mas não que não mudam a nossa essência. Há o burilamento das emoções, né? A gente aprende e melhora, mas não muda o que já é bom em nós. Independente do tempo que se passa no plano espiritual, uma mãe sempre irá reconhecer seu filho. Pelo jeito, pela forma como olha, como abraça. Porque essas coisas não mudam. Outro ponto que muitas pessoas questionam, assim, pelo menos eu vejo questionar, é o tempo de cada um no plano espiritual. Quanto tempo eu vou ficar no plano espiritual até que eu tenha que reencarnar? Se eu for reencarnar, né? Nós temos a necessidade de evolução. E essa evolução é posta em prática na Terra. Assim como espíritos evoluídos vêm à Terra ou outros planetas, outras dimensões, para levarem o progresso. O tempo que nós ficamos no plano espiritual, ele vai depender do grau de aproveitamento que temos dessa vida nova e das nossas programações, daquilo que nós devemos realizar. Nós não podemos pensar que vamos ficar 100 anos no plano espiritual, quando a gente vê no livro, no filme Nosso Lar, que a dona Laura reencarna para auxiliar a neta. O amor, ele presta o auxílio, ele auxilia quem precisa, quem o busca. E nós, pessoas que amamos, que temos entes queridos, independente da forma como pensamos e gostamos da vida eterna, nós sempre nos dedicamos e aceitamos retornar, quando estamos com a consciência expandida, à carne. Porque o bem que é feito é sempre maior do que os desconfortos que a gente pode encontrar. A eternidade, ela não é algo ruim. A diferença é que a gente está acostumado com a vida na Terra. E com o véu do esquecimento, o esquecimento do passado, nós não temos conhecimento de como é a vida no plano espiritual, de como era para nós. Mas ela é boa. Ela é boa para aquele que está apto e aberto ao progresso. E vai ser um pouco menos boa para aquele que ainda se prende ao próprio orgulho e não aceita a situação em que está. Assim como a vida é aqui na Terra. Aquele que busca entender as razões de tudo que acontece, segue com resignação. Aquele que ainda se prende à ignorância, se revolta e briga com a vida. Mas é uma questão de estudo, entendimento e evolução. Aqui ou do outro lado da vida, nós sempre iremos precisar crescer, aprender e assim viver de uma forma melhor, auxiliando aqueles que surgem, amparando-os como nós podemos e vivendo, sendo felizes, uma felicidade que não vai mais depender no plano espiritual de conseguirmos pagar as contas no final do mês ou manter todos saudáveis, mas aquela felicidade que surge ao praticarmos o bem, ao nos sentirmos úteis ao outro e sentirmos que estamos fazendo certo. Vai, Diego. Agora é com você. Tô encurralado agora. Nossa, muito bom.
Vou falar agora dessa parte do retorno, que seria o póstumo ao desencarne, o póstumo a esse período no plano espiritual, que seria o preparo do espírito para a reencarnação. E nós vamos tentar falar da reencarnação como um processo de uma lei de progresso moral, não como um dogma religioso, né? Nós entendemos e estudamos a reencarnação como um princípio racional de que Deus possa ser realmente bom e justo, onde através dessa lei universal de amor, os seres possam progredir e gozar, aí, como a Carol veio falando, dos seus bons atos e também corrigir as suas infelicidades. Embora nós não possamos comprovar cientificamente, com números precisos matemáticos, a questão da reencarnação, por não possuirmos uma tecnologia, né, uma ciência que nos capacite a estudá-la, nós temos, através da nossa consciência, através da nossa própria razão, e também muitos relatos, né, de pessoas, de crianças, muitas vezes, que trazem experiências, vivências e tantos comprovações de outras vidas, né, com tantas riquezas de detalhes. Dando sequência meus irmãos aí que trouxeram histórias de André Luiz, eu também peguei uma obra de André Luiz para falar, um exemplo de reencarnação, e é do livro Os Missionários da Luz, essa obra maravilhosa aqui. O capítulo 13, André Luiz, ele fala de uma experiência que ele viveu de reencarnação, e ele vai falar do espírito de Segismundo, que vai passar por uma experiência junto com os mentores Alexandre e Herculano. Eu separei esse texto porque ele tem uma ampla riqueza de detalhes que vai nos elucidar dessa lei de amor que age diante desse processo reencarnatório que todos nós vamos nos envolver. É uma lei de amor porque a gente vai observar nessa narrativa que o Segismundo ele vai reencarnar entre o casal Adelino e Raquel. E nessa última encarnação, Segismundo ele cometeu um grave erro nessa encarnação, que ele foi tirar a vida de alguém, e esse alguém era Adelino, que vai vir a ser o seu pai nessa vida futura, né? E nessa programação, como toda encarnação, passam numa minuciosa programação do plano espiritual para que nossas vidas a gente possa ir obtendo esse progresso moral que a gente tanto necessita. E nesse caso, enquanto eles estavam ali havendo toda essa projeção desses mentores de corrigir essa mancha que havia entre esses dois irmãos, com o véu do esquecimento, o Adelino, né? Ele havia esquecido ali do período que eles passaram na erraticidade juntos, que havia tido um perdão e uma programação prévia dessa reencarnação futura. E ele entrava num transtorno psíquico de obsessão que ele sonhava compulsivamente com ele sendo assassinado, né? E entrava nessa perturbação sempre que tirava totalmente seu equilíbrio ali. E vai relatando André Luiz que uma visita que eles vão fazer ao lar do casal, encontrava-se os mentores, né? E durante essa visita, na aproximação do lar, estavam ali os espíritos construtores, que André Luiz denominava, são aqueles que preparam o ambiente de forma psíquica e fluídica também. Reparava que o casal não estava ali de forma estável. Então, o Adelino... Está tendo uma interferência no meu áudio? É só o meu? Ou está todo mundo? Eu estou ouvindo também, mas não sei. Pode continuar, Diego. Gu... Acho que não é no seu. Não? Não, então tá bom. Deixa eu fechar uns negócios. Às vezes está dando eco em alguma coisa. Vamos voltar.
Vamos ver se Parou. passou. Parou, né? Parou. É que eu estava com a janela do stream aberta por cima aqui. Então vai. Então, né, nessa visita ao lar ali, ele vai reparar que o Adelino ele estava passando nesse processo ali de uma obsessão, né, sofrendo realmente, por ter esquecido através desse véu do esquecimento, que a Carol também falou, quando nós passamos nesse processo da reencarnação, porque de uma forma de segurança, né, nós temos esse véu do esquecimento, porque se Adelino fosse reencarnar sabendo da condição que viria a ser pai daquele que foi assassino, o assassino dele, né, provavelmente ele não aceitaria essa missão, certo? Ninguém acredita que seria capaz de tornar essa missão tão fácil de conviver com ela. E ali, como mostra os planos espirituais tão perfeitos, a interferência e o uso da espiritualidade entre nós, essa influência, André Luiz relata que o Alexandre, ele usa do filho, Joãozinho, de 3 anos, né? Fala ali, ele relata que ele coloca a mão no peito do Joãozinho, que aí a criança começa a conversar com os pais e perguntar para a mãe por que o pai estava triste, por que ele estava agindo ali de maneira meia ríspida. E a mãe vai relatando com o pai, falando que o pai estava trabalhando demais e tudo mais. E o filho fala: Nossa, mãe, que pena, não? Que ele deixou de orar, né? Parou de participar com as nossas preces, parou de participar do evangelho junto ao lar. E ali o pai, vendo o filho, aquela comoção que ele estava ali, percebeu a falta que estava fazendo na vida dele, a família, aquela parte afetiva realmente. E o Segismundo estava participando, observando toda aquela questão ali, né? E ele sofria com aquela situação de ver o Adelino esquecer toda a programação espiritual pelo qual eles tinham passado antes. Então, subtilmente nessa ação dos mentores ali, ao entrar no lar através desse amor ali, né, nós podemos enxergar, né, aquela passagem de Mateus, né, aquele que te ferir a face direita, mostre também a outra. Nós, num momento algum ali, eles foram intuídos a acordar Adelino, chacoalhando ele, reagindo de qualquer forma, falou: filho, volta para o mundo, se transforma, faz qualquer coisa ali, para com essa chatice, né? Não, mostraram de uma maneira totalmente afetiva que ele deveria voltar a vigiar suas partes da oração, uma parte do lar ali. Então, e mostrar também que o progresso é totalmente pessoal. Muita gente questiona essa questão da reencarnação, o envolvimento dos próprios mentores. Fala, né? Se o mentor é tão bom, tão poderoso, por que ele não vai ali já então resolve tudo, né? Coloca a mão, transforma todo mundo reencarna e passa a ser feliz por si só. E aí Alexandre explica para André Luiz ali que o progresso é totalmente pessoal, que é através dele que nós iremos realmente nos modificar, né? Com essa necessidade da renovação, nós vamos nos envolvendo com boas energias desses irmãos através dessa família. E esse evangelho no lar eu queria equilibrar a energia, a sintonia do casal, para que houvesse ali a condição do Segismundo vir entre eles com a perfeição necessária do reencarne, né? Então, vai narrando André Luiz também, que durante a noite, na hora que o casal repousava, no desdobramento ali dos sonhos dele, Raquel, como estavam num plano mais elevado, né, de um espírito de uma forma mais sutil, ela ali no seu desdobramento, ela vai de encontro com a sua avó materna. Então, num sonho mais leve, mais prazeroso. Já Adelino, como estava ali envolvido ainda naquela perturbação, tem uma matéria mais densa, se arrastava realmente no sonho, e entra naquela perturbação e dá ali esse de encontro com o Segismundo, só que é a companhia de Alexandre. E Alexandre vai ali intermediar, tentar novamente apaziguar a situação dos dois para que eles se resolvessem, né? E Adelino começa a apontar e se questionar novamente, falando: mas esse assassino, e acusando ele novamente. E Segismundo estava ali quieto, né, vamos dizer.
Então, você vê que ele não estava sofrendo de uma obsessão, porque Segismundo não estava perseguindo ele. Na realidade, o que estava acontecendo é que Adelino não havia perdoado ele efetivamente. Então, estava acontecendo, o que ele estava carregando ali era uma ausência do perdão. Então, o mal que havia não estava no assassino, estava naquele que estava carregando uma mágoa ainda, né? Então, havia ali a interferência do plano espiritual para que houvesse a encarnação de uma forma efetiva, para que o lar tivesse uma maneira realmente coerente de haver o progresso para todos. Nós vemos entrar em ação a lei de causa e efeito, né? Essa lei de causa e efeito é o que dá sentido à vida, é o que faz Deus ser justo, é o que ninguém se torna vítima, ninguém é coitadinho injustiçado. Nós somos todos responsáveis pelo que nós praticamos. Então, nesse planejamento, nós vemos novamente o amor ser soberano a tudo. Então, por que ia colocar frente a frente de maneira fraterna o assassino e sua vítima para que esses laços familiares que eles vão colocar ali, o Adelino e o Segismundo, eles criassem vínculos afetivos através do seu convívio para que dissolvessem aquela nuvem, aquela mágoa, aquela parte trevosa que eles estavam ali, e sem esses justiceiros do Senhor, né, que colocam as pessoas, falam, matou, vai morrer também. A gente vê muita em reunião mediúnica, mas ele me matou, vou matar também. Fica aquela bola de neve que não acaba nunca, né? Segundo Gabriel Martins, numa obra que eu tive o prazer de participar junto com o Newton, um trecho ele fala que para uma pessoa nascer condenada a ser assassinada, a pergunta do Dimas era se alguém nascia condenado a ser assassinado, né? Ele fala, para uma pessoa nascer condenada a ser assassinada, uma outra também tem que nascer condenada a ser assassino. Então, isso colocaria Deus já numa linha contrária à evolução, porque um dos seus filhos já nasceria com uma dívida a ser paga futuramente. Então, não faz justiça, não faz sentido um ser já nascer condenado a errar, certo? Não faz coerência, foge da lei do amor, né? Foge da nossa compreensão do progresso. Então, essa questão de, morreu agora porque ele matou lá atrás, e assim vai. Então, não tem coerência. Eu achei essa resposta, esse pensamento que o Gabriel passou, maravilhoso. Então, eu achei importante frisá-lo aqui. Então, essa forma amorosa que Deus encontrou, seja do mundo, ser menos irritado e progredir através da lei do amor, foi qual? Que ele nascesse com um problema cardíaco. André Luiz relata lá, que o Alexandre fala que ele teria um problema que desenvolveria no futuro, na vida madura, um problema cardíaco que ele exigiria dele que ele fosse menos estressado ou menos compulsivo à ira, que foi no caso que gerou ele a praticar o assassinato ali do Adelino na última existência, pelo qual eles tiveram um problema. Então, você vê que ele a dívida dele seria paga dessa maneira. E aí entramos com outra parte do Evangelho também, nas palavras de Pedro, no capítulo 4, minhas filhas chegaram. Tende amor intenso para com os outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Então, Alexandre relata lá, André Luiz, que os órgãos deles nasceriam perfeitos. E se ele se mantesse, soubesse valorizar as oportunidades que ele tivesse durante a sua vida, o equilíbrio necessário dessas energias, ele não precisaria expiar futuramente essa deficiência carnal, ou seja, esse problema cardíaco. Então, ele tinha na sua programação passar por esse problema cardíaco, caso ele tendenciasse a manter com aquela ira, com aquela fúria ali. Agora, se ele caísse ali cedesse ao amor, principalmente pela influência da mãe, que seria Raquel, um ser ali mais evoluído, ele já se livraria daquela parte
da sua expiação carnal. Então, nós vemos mais uma vez a lei do amor agindo diante da reencarnação. Mas, embora tenha todo esse envolvimento do plano superior, para que ocorra uma reencarnação maravilhosa que permita ao espírito progredir, que evoluir, existe o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é a bússola da nossa transformação, né? Nós temos que ter a ciência de que nós somos, assim, nós não somos jogados à vida física para que a gente seja aqui fritado às nossas faltas passadas. Nós estaremos aqui de maneira inconsciente das nossas faltas, mas para que a gente tenha as ferramentas necessárias para corrigi-las, junto com um plano espiritual, um planejamento adequado, junto com pessoas que estão aqui para nos orientar, nos ajudar, para que servimos a lei do progresso e sejamos espíritos mais evoluídos, mais polidos. Não vejo como sermos um Cristo em uma única encarnação. Não dá. Podemos nascer com a melhor intenção, no melhor ambiente mais favorável possível. Não conseguimos progredir e evoluir numa única encarnação, né, muito pouco tempo. Possamos pegar qualquer ser aí que foi canonizado, ou Chico Xavier, ainda é longe de ser Jesus, de ser um Cristo. Então, por mais que tentamos, estamos distante de chegar numa única existência a esse polo. Então, a reencarnação é necessária para que a gente possa progredir, para que a gente possa nos corrigir, para que a gente possa viver várias situações. E diante da nossa existência material, a única forma de compreender Deus justo, Deus amoroso, Deus um ser perfeito, é adotarmos a reencarnação como um princípio racional para a nossa vida. Perfeito, Diego. Adorei. Olha, em pouco tempo adorei a explanação dos três e um complementou o outro, o que deu a entender, assim, tirando sobre esse mundo espiritual, que escreveram aqui no chat também, como é importante, então, a chegada no mundo, o estar no mundo e o retorno, como eu sou, o que eu faço da minha vida. Nós gostamos muito aqui, é claro, do canal de falar sobre o autoconhecimento e a reforma íntima, como é importante essa transformação moral, sim, e é para isso que nós aprendemos tanto os ensinamentos de Jesus, os exemplos, que tantos nos trouxeram, como eles disseram aqui, para essa melhora nossa interna. Então, quando a gente pensa que, perguntaram também aqui no chat, como será o mundo espiritual? Como será o meu mundo espiritual, não é? Então, se nós desencarnássemos hoje, e aí? É como eu sou hoje, como que eu sou dentro de mim aqui? E eu vou gostar ou eu não vou do meu plano espiritual? Se eu for gostar, ótimo, então continua que tá tudo bem. Agora, se eu não for gostar, então é melhor eu mudar. Se eu for achar que meu plano espiritual não está muito bom, é melhor eu mudar, já que dá tempo. Como eles falaram aqui, dá tempo, né? O Diego falou, não é numa encarnação, não. Então, a gente vai crescendo devagarzinho. É fazer o bem. Como o Newton também disse, tem uma questão, só uma pergunta aqui, que o Marildo colocou sobre os bebês. Os espíritos que desencarnam ainda bebês ou prematuramente permanecerão definitivamente dessa forma no mundo espiritual? Pode falar, Newton, por favor. Pode tirar, Gu, por favor, também. Não. Tanto é que os que desencarnam na velhice não vão ficar com essa aparência. É claro que eles vão aparecer para a gente num sonho, numa visão, com a imagem que a gente tem deles. Mas os bebês são espíritos adultos, espíritos em evolução, num corpo infantil. Quando eles deixam a matéria física, né? Por um período eles vão ficar crianças, vão crescendo numa velocidade mais rápida, conforme a consciência expande, ele pode, por exemplo, um aborto, já chegar um adulto do outro lado, um aborto espontâneo, depende do grau de evolução de cada um, mas não vai ficar criança para sempre, porque o espírito, vamos pensar que o espírito ele se mantém aí uma meia-idade,
assim, uns 30 anos, essa aparência aí. O jovem vai ficando um pouquinho mais maduro e o mais maduro vai ficando mediano aí, para a gente ver mais ou menos assim. Mas se o espírito quiser ficar com uma aparência mais madura, ele pode. Isso independe dele. Na verdade, os espíritos que expandiram a consciência, eles não se preocupam tanto com a aparência, eles se preocupam com o interior deles. Então, eles vão ficar com a aparência que lhes causem uma boa impressão e também aqueles que o cercam. Mas a criança cresce. Sim, é mesmo, Newton. E a Marisa, ela só faz um comentário aqui, que as notícias de nossos entes queridos do plano espiritual nos trazem, né, que vocês nos traz a vida no outro plano. E é muitas informações e ensinam sempre. Também perguntaram aqui no chat que gostam de saber sobre as colônias, sobre esse mundo espiritual. Tem muitos livros também. Não é tanto aqui de vocês também. Aqui, gostaria de ter mais notícias das colônias espirituais, a Denise também está falando. O Gabriel também traz muitas notícias, não é através dos livros. Já indicamos aqui, não é, Newton? Pode falar, Newton, ou Diego, né, Carol? Já indicamos aqui o livro de vocês, que sim, trazem muitas informações sobre como é lá o plano espiritual. Principalmente o primeiro do Gabriel, ele trata muito desse assunto. É toda a vivência numa colônia espiritual. Né? Ele não vai falar especificamente da colônia, mas vai falar do mundo espiritual. Esse aí, Diego. Eu esqueci o nome. Já que você quer me ajudar. Esperança Além da Vida. Esperança Além da Vida, né? Deu um branco, ou um azul, sei lá. A gente não pode falar nem cor mais, que dá problema, né? Mas, assim, entender sobre colônias, né? Nós vamos ter vários livros, principalmente o Nosso Lar, do André Luiz, que vai falar muito sobre isso. Evolução em Dois Mundos, né? E a Vida Continua. As obras de André Luiz são cheias disso. Mas eu vou falar um particular meu. Não se preocupe com colônias. Se preocupe por dentro. Se estiver bom, vai para uma colônia compatível. Se estiver ruim, vai também para uma colônia Compatível. Sempre vamos ter compatível, pelo amor de Deus. Sempre. No livro Voltei, do irmão Jacó, diz assim: em qualquer lugar que estejamos... Ai, Diego, eu vou falar agora, eu vou te pegar. Vou falar o que não tem. No livro Voltei, o irmão Jacó diz o seguinte: em qualquer lugar que estejamos, tem bastante livro aqui. Sempre terá céu aberto sobre a cabeça e solo firme debaixo dos pés. Ninguém vai ficar flutuando. Sempre vai ter um lugar. Allan Kardec diz que o perispírito se adapta ao mundo onde o espírito necessita viver. Então, a gente não precisa se preocupar. Né? Hoje eu ouço muito vale disso, vale não sei do que, vale compra, vale tudo. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque estão inventando muitos vale, né, para as coisas, né? E fica muito... eu tiro vale dos drogados, vale da prostituição. Gente, de onde que acha isso? É muito vale. Vamos cuidado com esses vale aí, porque tem muito enfeite também no meio das histórias. As colônias é um lugar de amor, uma cidade, vamos dizer assim, um ambiente onde nós estamos sendo direcionados. Sempre. Sim, ótimo, Newton. Concordo, né? Tudo é o nosso interior. Então, tudo é a sintonia e a vibração. Então, é tudo sintonia, com certeza. E alguns aqui disseram também que chegaram atrasados. Fiquem tranquilos, a live fica gravada. Começamos antes hoje e já vamos encerrar também, porque o Newton e a Carol têm uma palestra agora, às 8 horas. Então,
pedimos antes do encerramento que compartilhem a live, que foi muito, muito interessante. Também se inscrevam aqui no canal, que estamos sempre falando desse autoconhecimento da doutrina espírita, para sempre melhorarmos. Curtam o vídeo, divulguem se foi bem, né? Fez bem para nós, com certeza fará para outras pessoas também. Newton, Carol, obrigada. Boa palestra para vocês. Diego, obrigada também. Querem deixar um recado final, por favor? Eu agradeço pelo tempo, por nos dar essa oportunidade de falarmos um pouco sobre os nossos conhecimentos sobre a vida eterna. Desejo a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe para que nós possamos continuar com a nossa caminhada, sempre de evolução, de amor e de felicidade. Gratidão. Diego. Agradeço pela grande oportunidade de aproximar com meus irmãos queridos, você também, através dessa live, poder falar um pouquinho da nossa doutrina, um pouquinho sobre a reencarnação. Não se preocupem se vão reencarnar ou não, para aqueles que não acreditam. Se tiver que reencarnar, vai compulsoriamente também. Mas tenham fé e acreditem no reencontro e na vida que continua dos nossos entes, na nossa também, para que tudo se torne mais amplo, mais consolador a todos nós. Muita paz. Eu vou responder aqui, usar a mediunidade agora. Sessão de psicografia retornará quando pudermos usar 100%, né, do nosso espaço. Porque mesmo com 80% a gente não consegue, porque na verdade nós usamos 300% e não 100%. A nossa quantidade de cadeiras sempre é insuficiente. Então, dependemos de decreto, dependemos de realmente estar um número grande de pessoas assinadas e tiver tudo liberado. Aí a gente vai divulgar nas nossas páginas. Por enquanto, a gente ainda não sabe. Bom, muito obrigado. Elissa, obrigado. Pessoal, obrigado. Desculpa alguma coisa. De nenhum nós três, nós não temos a palavra final. Nós falamos daquilo que nós estudamos. E a nossa opinião. Não estamos determinando algo. Nós falamos daquilo que nós estamos estudando e pudemos entender. Agradecemos. Eu agradeço a todos, o Diego, a Carol, a Elissa, o Gustavo, que está aí em forma de espírito, ajudando a gente. A mentoria. A mentoria, ninguém vê. Sempre muito bom. Daqui às 8h15 nós estaremos numa palestra na página da Casa Espírita Gabriel Martins. Muito obrigado, gente. Isso que eu ia falar, Newton. As cartas não voltaram, mas as palestras continuam, os estudos continuam, então, por favor, né, vamos participar, sim, com certeza, vamos aprendendo. Sim, as palestras continuam. E a gente aguarda, não é, Newton? Também, Newton, estamos à disposição, agradecemos e desejamos a todos uma ótima noite. Opa.